Olá, pessoal, começando mais um live. Vamos lá. Clicar ao vivo. Eu vou estar em duas plataformas. Vai ficar mais fácil. Deixa eu arrumar uma plataforma e outra. Olá, sejam bem-vindos. Vou escrever aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elité. Meu amigo, Maria Aparecida, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre alimentações, combinações de alimentos que não fazem bem para a saúde. Muitos já assistiram e outros ainda não, então vamos fazer uma revisão da semana com o dedinho na tela. Enquanto eu escrevo aqui. Tudo isso, hello my dream, bom dia. Tudo isso através de quê? Através do estudo milenar. Ok, pessoal? Vou sentar aqui melhor. Sejam bem-vindos, meu pessoal. Com o dedinho na tela, hoje eu vou falar o código secreto da nova terapia chinesa, através do estudo milenar. Quais são os alimentos que não combinam, que não fazem bem para a sua saúde? Opa! Eita, caiu. Espera um pouco, pessoal. Um acidente no percurso. Vamos lá. Um acidente no percurso. Seja muito bem-vindo com o dedinho na tela, onde esse conteúdo possa entregar para mais pessoas. E hoje, o que os alimentos fazem mal? Quais são as combinações dos alimentos que não fazem? Qual o papo aí? Ilumina, através do estudo milenar, quais são os alimentos que não fazem bem para a sua saúde e existe na sua casa? Ok? Quais são através do estudo milenar? Isso daí não é através do nutricionista, nem do nutrólogo, nada disso. Através do estudo milenar, já validado, já estudado há milhares de anos e com muitas pessoas. Então eu trago todo esse conhecimento para que vocês possam, e nem sabe, tá? Nem sabe que muitas vezes você está causando doenças crônicas, levando a sua saúde a doença crônica, doença autoimune, sem perceber. Eu estou em duas plataformas, tá, pessoal? Então, às vezes, eu olho para cá, olho para lá, para que os dois eu possa interagir com duas plataformas. Bom dia para a grande profissional que você é. Gratidão, Adriana. Tamo juntos. Altino, bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Barueri, Agape, seja bem-vindo. Bom dia. Então, eu peço para que vocês, com o dedinho na tela, que esse conteúdo possa levar para mais pessoas e que vocês também possam estar ajudando essas pessoas a receber esse conteúdo que é muito válido. Porque muitos alimentos que eu vou falar aqui, que eu já falei ao longo da semana, que existe na sua cozinha,
e você nem sabia que causava mal, ao longo do tempo, consumindo desse jeito, leva a doenças crônicas, doenças autoimunes, que você não tinha nem noção. E quais são as doenças crônicas, doenças autoimunes, dermatite, artrite, psoríase, vitiligo, púrpura, lúpus, anemia, eclorose, doença inflamatória gástrico, intestinal, diabetes tipo 1, tireoide, vasculite, cirrose, problema, doença no fígado que leva a cirrose. Ontem a gente falou sobre doença do fígado, que é doença hepática, que é gordura no fígado. Então, para o estudo milenar, todas essas doenças não diferem um do outro. Um é vírus, outro é gordura, outro é cirrose, que é inflamação. Então, nada disso no estudo milenar, ele traz a diferença, porque antigamente não tinha tantos nomes, apenas como doença crônica. Alolepsia, fibromialgia. Então, ontem eu comecei a falar, eu falei sobre doença do fígado. Quem não assistiu, pode ir. Quem não me conhece, vai até minha plataforma, me segue, que o vídeo ainda está lá hoje. O que eu falei ontem às 8 horas da noite. Apenas hoje, todos os dias, 9 horas da manhã, eu falo sobre alimentação. Eu já falei sobre jejum intermitente, então busque lá os conteúdos. Alguns eu já apaguei, né, do Instagram, outros a gente vai subir todos ao longo da semana, ao longo do mês, todo o conteúdo lá no canal do meu YouTube. Então vocês podem me seguir e vão assistindo. Eu falei sobre inquietação, falei sobre sono, falei... uma hora dessas eu vou falar sobre outras doenças crônicas e autoimunes, só que essa semana, a semana de lives, eu vou parar no dia 29, gente. E depois eu volto com essas batalhas de live para te dar mais conhecimento. Eu falei sobre crenças, falei sobre traumas, sobre depressão, sobre ansiedade. Então vão lá, cada dia eu falei sobre um conteúdo. Que eu vi que muitas pessoas se interessaram, assistiram depois também, então, ou seja, assistiram aqui no canal e também assistiram depois para o conhecimento, porque a verdade, nem todo mundo conhecia o meu canal, Patrícia Liu, treinadora. Então vão lá me seguir, me segue, curte e faça os comentários, porque o seu tema, a sua dor, a sua doença crônica e autoimune, eu posso trazer como conteúdo para que as pessoas tenham conhecimento. Ana Lúcia, exatamente, dedinho na tela, pessoal. Então, hoje, agora pela manhã, eu vou falar sobre alimentação. Outros temas a gente pode trazer para conversarmos, tá? Em outros temas, em outros momentos. Luciana, eu tenho fibromialgia. Aqui a Gabi falou assim do síndrome de burnout, o tratamento para ela. Vamos lá. Qualquer tipo de doença crônica, doença autoimune, tá? Onde as pessoas falam que não tem tratamento. Ninguém fala em cura. Ninguém promete cura, nenhum médico promete cura, nenhum cirurgião promete cura. Todos os remédios só levam a 40% de tratamento. O restante depende da sua mente, depende de você, o quanto que você tem vontade de viver, vontade de sair dessa situação, vontade de sair tratado, curado. Então depende do seu organismo, depende de você. Adriane, você está nos ajudando muito, gratidão. E para aquelas pessoas, eu vi que tem pessoas que já me assistem há dias, né, sobre esse tema, sobre através do estudo milenar, o que pode ajudar a cada um de vocês. Então primeiro começa o quê? Começa você se autoajudar através do seu comportamento,
do que você se alimenta através da sua boca e o que você leva de alimento para o seu cérebro. E você acredita que o cérebro também precisa levar o oxigênio quando você nutre da maneira correta. O seu sangue, existe o chi do sangue, ou seja, a energia que você leva para o seu sangue, para que o seu sangue, que você coloca no seu sangue, para que esse sangue possa se oxigenar, vindo com energia para ir até a mente e do cérebro, levar essa energia, essa circulação para o dedo do pé, para trazer esse fluxo. E você tem que trazer esse fluxo, trazer a liberdade para esse fluxo ir para cima e para baixo. Muitas vezes ela não possui essa energia, por isso que existe os vasos sanguíneos entupidos, devido do seu comportamento, que você já não tem o comportamento saudável durante há anos. Então, sedentarismo não é bom. Claro que eu não estou falando que você tem que fazer um crossfit, você tem que fazer o exercício em excesso. Tem algumas pessoas que não foram feitas para fazer qualquer tipo de atividade, trabalho ou atividade super power, super impactante. Não foi feito. Porque o comportamento, a característica da pessoa não nasceu desse jeito. E através do estudo milenar chinês, que tem, você vê, vocês mesmos observam, tem criança que nasce mais fortinho, tem criança que nasce mais miudinho, mais magrinho, tem criança que tem a pele com a textura de pele mais grossa, tem gente e outros mais fino, tem gente que nasce com a pele mais clara e pele mais escura. E cada um tem a sua característica, e cada um carrega a história, uma história. Já vem através do seu nascimento com uma história. Com a história do seu ancestral. Então já cresce. Então, através do estudo milenar, acredita que você já nasce com algumas doenças predestinadas. Pessoal, dedinho na tela para que esse conteúdo possa levar para muito mais pessoas. Então, por isso que o seu comportamento é muito importante. E tem muitos hábitos alimentares que você já traz da sua ancestralidade. Que você já traz do seu bisavô e muito além. Claro que nem como eu sou oriental, descendente de taiwanês. Então, dependendo da região, da descendência do meu avô, da minha avó, que é do nordeste da China, do norte da China. Então, eles têm um hábito de comer massa, como italianos. Gostam muito. Então, qualquer tipo de alimento deles é baseado em massas. Ou seja, isso daí eles traz para os filhos, para os netos, e até hoje, o hábito da família, hábito da minha avó é fazer massa. O prato principal dela não é o arroz, é o macarrão. Então isso é hábito cultural, e para ela esse alimento é o mais saboroso. É que realmente mata a fome dela. Claro que hoje eu moro no Brasil, cresci no Brasil, nasci no Brasil, então eu tenho um hábito brasileiro também, mas não deixa de ter esse hábito que traz da família. Então, quais são as doenças, como eu já tenho esse hábito da família, e qual que é a probabilidade, a tendência de doença que a família poderia vir a carregar? Entende esse raciocínio de doença, que você é predestinado a algumas doenças logo que você nasce, desde a sua concepção, desde o seu nascimento? Não é que você é predestinado, ninguém é predestinado. Mas naquela época eles achavam que era.
É pelo seu hábito, pelo costume. E por conta que a China é tão grande, cada região, cada província, é que nem Brasil, existem condições climáticas diferentes, então a probabilidade no local mais úmido tem um hábito alimentar diferente. O sul é diferente do norte, sudoeste é diferente. Então, do centro-oeste. Então, cada região existe lugar mais fria, mais quente, mais úmida. Então, cada província tem a probabilidade de ter um tipo de doença crônica, doença autoimune, ou doença que causa mais infecções no organismo. É como o Brasil. Então, até hoje, lá é desse jeito. Então, as pessoas aprenderam. Então, os médicos falam, naquela época, falavam, então você é predestinado a nascer com algumas doenças. Ou seja, então para criar um preventivo para que você tenha uma vida mais próspera, uma longevidade, você já começa a se prevenir logo cedo, logo que nasce. Então, o estudo milenar chinês, a medicina chinesa em si não traz cura. Ele traz um preventivo que você já começa a se tratar bem cedo, antes da doença vir à sua vida. Ou seja, na verdade, quando você se corta com uma faca, as pessoas que já trabalham na cozinha, ou é dona de casa, ou já mexeu com algumas coisas, com ferramentas da cozinha, deve ter já se cortado, sendo mais profundo ou mais leve. Há sangramento, começa a doer. Então, antes desse agravamento, você já começa, antes dela ter um corte profundo, você já começa a tratar antes de você se cortar. Mas imagina isso, antes de você se cortar, você já começa a tratar? Não tem lógica, ninguém faz isso. Hoje em dia, os chineses já perderam esse hábito. Pessoal, dedinho na tela, começa a compartilhar esse conteúdo. Então, já começaram a perder esse hábito por conta da influência do Ocidente. Por isso que eu estou retirando isso dessas formas já há milhares de anos, para que você tenha mais conhecimento, para que você possa voltar ao natural, alimentação mais natural. Mas sem perceber que tem muitas alimentações, mesmo os chineses, eles não sabem que alguns alimentos causam inflamações que pode levar à morte, traz diarreia, traz dor de estômago, traz ânsia. E alguns podem trazer doenças crônicas, doenças autoimunes, sem eles perceberem. Eles mesmos não estão sabendo mais disso. Algumas combinações nem eles sabiam por que eles tinham consciência que aquilo lá fazia mal. Eles só sabiam que fazia mal. Mas que tipo de mal eles não sabem. Por exemplo, comer um caranguejo, um fruto do mar, que é um caranguejo, com caqui. Isso traz inflamação, traz desinteria, dor de estômago e ânsia de vômito. Eles só sabiam que isso vinha dentro em um calendário chinês. Vinha no calendário pendurado na porta e tinha um monte de desenhos, e sendo alguns delas, os desenhos apareciam como X, que não podem ter esse tipo de combinação. Você não pode comer desse jeito. Eles só tinham essa consciência. Mas que isso trazia inflamação, dava desinteria, trazia dor de estômago, eles não sabiam. E como que você pode consumir ele? Você pode consumir, depois que você come o siri, você pode consumir o caqui depois de 3, 4 horas. Porque o seu organismo já fez a digestão e você pode
Você pode consumir, presta atenção, depois de 3, 4 horas. Então eles tinham esse conhecimento. Dog, ninguém come morcego aqui. Eu não como morcego. Eu não sei porque você come morcego. Então, não pode generalizar uma pessoa, algumas pessoas que têm esse hábito e generalizar que todos consomem desse jeito. Não. Tá? A mesma coisa que tem alguns índios que consomem aquela formiga, como que fala que tem bundinha vermelha, e não pode falar que alguns consomem. E não pode generalizar que todos os índios comem desse jeito. Tá? Todos comem desse jeito. Então não vamos generalizar e não ofender ninguém referente ao hábito alimentar. Às vezes vocês não sabem o que aquela sociedade, aquela província, o que passaram. Talvez eles passaram pela guerra, ou na África, por exemplo, tem lugares que não tem nada para comer. Se puder, comeria até galho que tem. O que aparece, tem gente que chega no limite. Se na necessidade, tem pessoa que come até carne de morto, de defunto, para sobreviver em algumas situações. Então não é julgar o porquê as pessoas comem ou não comem. É o que você pode comer para trazer o livre fluxo para o seu organismo. Eu estou falando dos alimentos, os alimentos que combinam ou que não combinam, que faz mal para o seu organismo. Tá? Não é questionar se as pessoas comem isso ou comem aquilo. Se come um animal ou não come animal. Tá? Então eu não estou debatendo esse tipo de conteúdo e nem julgar nenhum povo referente àquilo aqui, que eles consomem, ok? E não é um assunto, Dog, que eu vou entrar agora para debater, que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Você pode questionar qualquer outras pessoas que comem desse jeito, ou algum povo, por que querem comer isso? Cada um tem a sua cultura e a gente precisa respeitar a cultura de cada país. Eu sou brasileira, cresci e nasci no Brasil. Eu fui educada e eu sou brasileira. Então é uma ofensa quando falar assim, por que você come assim? Ou seja, as pessoas já não me consideram como brasileira. Mas por orgulho eu me considero sim como brasileira. Então não é julgar ninguém. O Brasil é um mix de cultura riquíssima. E a gente tem que aproveitar esse mix de cultura. Existem fusões de cada alimento criativo. Que o povo, nós brasileiros, somos tão criativos, somos ricos. E não é ter preconceito em alguma cultura, porque você é assim, porque você é aquilo. Isso você já traz julgamento. A pessoa é extremamente julgadora ao outro. E não é isso que eu vim trazer aqui, pessoal. Eu vim trazer a combinação de alimento que não faz bem para o seu organismo, que tem na sua casa, no seu dia a dia. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Quem gosta aqui, falando como está falando de alimentos, como alimentos oriental, que já vieram questionar, peixe cru, que é um sashimi. Quem gosta? Ômega 3, riquíssima em ômega 3, um salmão cru, que há muitas pessoas, eu sou português, moro em São Paulo, exatamente, Vitor, seja bem-vindo. Então tem pessoas de muitos países que vêm assistir a minha live, sejam muito bem-vindos a todos. Pessoal, peixe cru, quem gosta de comer peixe cru? Vamos falar desse alimento. E como que seria a maneira correta de consumir peixe crua? Eu sou casada com japonês, de primeira geração.
Então, meu marido tem um hábito muito... ele é como eu, nascido e crescido no Brasil, mas carrega a cultura japonesa. E gosta de se alimentar com comida japonesa. Okay. Eu não gosto, ok? Quem gosta aqui? Eu como peixe cru e bacalhau. Uau! Bacalhau delicioso. Pessoal, quem gosta, responde para mim com o dedinho na tela, onde esse conteúdo possa levar para mais pessoas. Vamos pensar. Se você come o peixe cru, você acredita que peixe cru, e se você tomar leite, por exemplo, tem gente que tem o hábito, já dá para criança comer o peixe cru, só que depois a criança mama. Criança tem que tomar leite. Isso traz uma intoxicação. E depois à noite, muitos pais, eu já assisti isso, eu já vi isso, tá? Na vida real. E eu não podia falar nada. Eu não podia falar nada, porque é um hábito deles. Mas eles passaram a perceber que a criança... E nunca... Eles só falavam pra mim, Patrícia, meu filho tem dor de estômago. Ele fica inquieto noturno, de noite. Ele chora demais. Por quê? Porque essa combinação traz intoxicação. E eles não tinham nenhuma consciência disso. E sempre fizeram e nunca entendeu. Porque de vez em quando, que normalmente come peixe cru quando você vai no restaurante. Então eles acham que por conta quando sai para o restaurante para jantar, voltam tarde e a criança fica inquieta porque saiu da rotina. Saiu da rotina da criança. Na verdade, a criança teve uma intoxicação. E depois começa a dar diarreia. Ou seja, eles acham muitos motivos e não acham e nunca ligaram por conta dessa combinação de alimento. Seja bem-vindo, Marcelo. Gratidão. Então, observa isso, entenda o que está causando realmente a infecção, a intoxicação. Tá? Então, normalmente a criança tem um organismo mais sensível. E o adulto, por já ter esse hábito, nem acha que isso daí pode causar uma intoxicação e porque o organismo consegue ainda filtrar essas combinações que não combinam. Agora eu vou falar combinações que não combinam. Ou seja, você faz essa combinação, na verdade ele não faz sentido nenhum dentro do seu organismo. Você pode consumir um leite? Você pode consumir peixe cru? Pode, mas depois de 3, 4 horas. Consome um e depois de 3, 4 horas você consome o outro alimento. Aí sim, o organismo já filtrou, já digeriu para entrar o outro alimento. Ok? E o que mais o peixe cru? Na verdade, qualquer alimento crua que você coloca dentro do seu organismo, ela é fria. O seu sangue, todos os órgãos e vísceras do seu organismo, ela é quente. Então, quente e frio, o baço precisa trabalhar demais para digerir esse alimento. Isso não leva à longevidade. Porque existe o trabalho, exercício em excesso no seu organismo. Vocês estão conseguindo captar minha mensagem? Então, como que eu posso consumir o alimento crua? Isso inclui para uma salada crua. Como que eu devo consumir? Eu preciso observar minha tela. Deixou do outro celular. Espera um pouco, pessoal. Deixo o acidente de novo. Estou achando que eu preciso trocar esse suporte. Vamos lá. Então, como que eu posso estar consumindo esse peixe crua? Com o dedinho na tela novamente. Com o dedinho na tela. Para que esse conteúdo possa elevar.
Cláudia Uyamas, Cláudio Uchiyama. Cláudio, seja bem-vindo. Então você, por ser japonês, gosta de peixe cru. Eu também gosto. Então observa como que os japoneses servem o primeiro peixe. Colocam raiz forte, o wasabi, ok? Colocam o wasabi do lado. E o que eles colocam mais? Eles colocam gengibre. E o que eles colocam mais? O chá quente. O nosso organismo, Ana Lúcia, o nosso organismo gosta da temperatura do quentinho ou temperatura ambiente? Uma ótima pergunta. O nosso organismo gosta tudo na temperatura ambiente, e gosta principalmente do morno, não quente demais. Os asiáticos orientais gostam de tomar sopa ou água quente ou chá quente e criam um hábito que cada vez toma mais quente, ou seja, ao longo da sua vida começa a tomar cada vez mais quente. E a garganta não aguenta. Por isso que na Ásia existe pessoas também pelo hábito. Então o organismo gosta, mas a garganta traz câncer. Então é câncer de garganta. Observa isso, também é um hábito. Então o excesso, o exagero que achava que fazia bem para o seu organismo, faz bem, mas para a garganta você acaba ferindo a garganta, trazendo câncer de garganta. Isso é mas não ao extremo, porque o organismo começa a adaptar. E nada gelada, tá? Então o salmão ele vem acompanhado de gengibre, vem acompanhado de raiz forte, que é o wasabi, e vem acompanhado normalmente com chá quente. Porque você tem 3 opções para levar esse salmão ou esse sashimi para o seu organismo, junto com algo quente para ajudar o seu baço, o seu organismo a digerir ela com mais facilidade. Eu trago mais um raciocínio para vocês. Quem gosta de comer picanha com aquela gordurinha numa churrasqueira, imagina agora nos jogos de futebol, você fazendo o churrasco com a sua picanha, com aquela gordura derretendo. Maravilhoso. Reunindo com a família, com os amigos, tomando a cervejinha, mais o churrasquinho. Não vou falar da cerveja agora, mas eu vou falar da gordura do churrasco. Imagina ela entrando no seu corpo, no seu organismo. Por mais que você fale assim, mas eu não como. Por mais que você fale pra mim, eu não como aquela gordura, eu como a carne. Mas existe a carne existe a gordura já na picanha. Então você consome ela e de repente você coloca algo bem gelado em cima. Imagina a picanha na sua frente e você joga a cerveja gelada em cima dela. Logo aquela gordura, o que fica? Fica com aquela pasta, ele começa a ficar transparente, fica com aquela esbranquiçada de gordura. A gordura endurece. Entende? A gordura estava derretendo, de repente congelado em cima, ele começa a endurecer. A mesma coisa quando você come essa gordura, esse peixe crua, e você coloca algo gelado dentro, ela vai endurecer dentro do seu organismo. E o que o seu organismo, o seu estômago tem que fazer? Trabalhar demais, trabalhar o dobro ou 3 vezes mais, para que isso, ele precisa, dentro do seu organismo, ele precisa aquecer ela, para que possa separar o que é nutriente, o que não é. E às vezes leva
leva um dia para ele poder processar esse alimento. Mas quem precisa ajudar a facilitar esse processo? Porque você comeu no almoço, por exemplo. Você comeu no almoço e à tarde, à noite, você já está consumindo outro alimento. Ou seja, começa a acumular aqui no estômago, começa a acumular na barriga. Entende? Esse acúmulo de excesso de alimento. Ou seja, você vem com o alimento, vem com outro alimento. Isso que leva para o seu organismo? E quem tem que começar a ajudar o seu organismo a digerir, colocar os melhores alimentos dentro da sua boca? É você. Então, na verdade, o organismo não gosta nada gelado. E por quê? Começa a raciocinar qual o motivo do povo brasileiro, né? Nós tem um hábito de tomar muito café quente. E o café tem que estar extremamente quente, não pode estar fria. E se tiver morninho, mais fria, já não serve mais. Pode estar no Nordeste, no local mais quente do Brasil, mas o café tem que ser quente. Por quê? Você pode tomar café quente, o ambiente a 40 graus, você tá pingando, suando, mas o cafezinho tem que ser quente. Qual que é o motivo? De manhã eu preciso tomar o café quentinho. A primeira coisa, tem gente que antes de abrir os olhos, exagero, né? Exagerando na minha fala, mas logo que acorda, logo que levanta, a primeira coisa é fazer o café. E o café tem que sair quentinho. A primeira bebida a colocar no seu organismo é o café quente. Por quê? Aí a sua mente sempre foi, através do pai, da mãe, sempre da família, foi. Porque café te traz a energia, sim. Ele começa a te trazer energia. Mas o seu organismo gosta. Por que ela gosta? Porque a primeira coisa tem que colocar algo quente para começar a nutrir o seu organismo, para fazer ele pensar que aquilo lá, você está começando o dia, e aquilo lá vai começar a processar, que vai começar a entrar alimento e começar a processar, porque a sua mente tem que começar a processar e para começar a trazer ação para o seu organismo. E esse nutrir tem que ser nutrir com algo quente. É o mais correto, pessoal. Quem está comigo, diga sim. Sim, café. Tem gente que... por isso que eu trago dentro dos meus treinamentos vícios, tá, pessoal? Café vicia. Tá? Mas por que vicia? Sim, muitas pessoas sim estão comigo, raciocinando comigo. Portanto, no café, você pode colocar qualquer outro alimento, qualquer outra bebida quente para substituir o café. Por que tem que ser café? É o hábito da família tomar o café. É o hábito. Porque você tem que pertencer, muitas vezes, fazer parte dessa família que torna um hábito. Tem gente que desde criança, desde a infância já toma café. Mas será que a criança em si está preparado, o organismo dele está preparado para tomar o café? Porque café existia, ele vem com batimento cardíaco, estimula o seu sangue, o tiro do seu sangue, vem com parte cardio, com batimento cardíaco mais forte, para trazer uma emoção, para vir para a sua mente, para começar a oxigenar o seu cérebro também. Como cacau, chocolate. Muitas vezes a criança em si não está preparado. Os pediatras americanos, eles não pedem para os pais não darem chocolate.
Na verdade, é não dar cacau para a criança. Muito menos o café. E aqui no Brasil, o pessoal dá café desde criança, Às vezes, uma vez eu vi uma mãe colocando café dentro do leite do bebê. Aí eu pensei, gente, como que vai ser a fase adulta dessa criança, a parte cardio? Ou seja, você está elevando o batimento cardíaco da criança com antecedência. A criança em si já tem a parte cardio batendo forte. Você está elevando mais, fazendo o organismo trabalhar em excesso antes do tempo. Antes da hora. Então é a mesma coisa que quando você leva, se você quer levar uma criança, o nenê do colo para uma festa, balada com som alto. Será que a criança está preparado, o auditivo da criança para um somzão assim? Pode causar até surdez para a criança. E há estudos que levam a criança à doença neuronal. Você entende? Cada fase da sua vida, você entra com certo alimento. Primeiro a criança nasce, você bebe apenas o líquido, apenas mama. Depois você entra com papinha, depois você entra com coisas para morder, porque existe dentro. Então cada fase da vida você entra com certo alimento. Para você também. Agora, café... E não tem a ver se o café é descafeinado ou com cafeína. Tudo em excesso. Eliane, você perguntou, que são tantas perguntas em duas plataformas que não dá tempo para ler. Fala de abacaxi no churrasco. Perguntei sobre o que eu bebo de manhã. Eu misturo, tá? Eu tomo leite de amêndoas. Eu tomo um copinho de café de manhã, mas sem adoçar, tá? Às vezes eu coloco cacau. Porque aí te dá uma acelerada, que de manhã para começar o dia, ok. Mas depois eu não tomo mais café. É somente pela manhã. E quando não tem café, quando eu faço viagens, que tem local que não tenho fácil acesso ao café, eu tomo chá. Eu tomo chá verde, que também traz o estímulo. Então eu não trago, tem muitas pessoas que falam assim, é que café, sem tomar café dá dor de cabeça. Será que isso daí não é uma crença que você colocou na sua mente, onde os pais, as pessoas falam que o café, se você não toma café, traz dor de cabeça? Você já não trouxe isso como estímulo da sua mente e sem ela a mente começa a trazer informação. Eu preciso do café, senão traz o desconforto para o seu corpo e para a sua mente. Muito bem, doutor Rinaldo fala sobre o estímulo, explicando sobre café com leite. Eu estou trazendo, tá? Cama, codo. Eu estou trazendo através do estudo milenar, tá? Através do estudo milenar, o que isso pode causar? Sem entrar em conflito, acredita e segue quem quiser. Sem entrar em conflito com nenhuma medicina convencional, tradicional, tá? Que as pessoas já têm hábito de seguir, está tudo certo. Eu trago o estudo milenar e os alimentos que combinam, que faz sentido pro organismo ou não. Cláudia, a família toda é assim e se não tomar café, dói. Porque começou através de uma pessoa que tem esse hábito e já é assim, a mente já entende que isso, e não é apenas com café, tá? Com outros hábitos que a gente tem, até o nosso organismo, trazendo até algumas doenças para fazer parte dessa tribo.
Ou seja, se eu não tiver os mesmos sintomas, parece que eu não pertenço a essa família. A nossa mente é muito criativa. E é extremamente adaptável, extremamente inteligente. Que Deus te deu uma mente criativa e inteligente. Depende da maneira que você utiliza a sua mente. Então, olha só que interessante a colocação da Cláudia. Existem muitas famílias assim. Se eu não tomar café, a minha cabeça dói. Toda a família é assim. Ana, Cati, perfeito. Então, como que você consegue sair dessa crença que se não toma café de manhã, a cabeça não funciona? E não deve funcionar. E eu preciso fazer a parte dessa tribo, senão, dessa família, dessa tribo, eu chamo de tribo, que senão parece que eu nunca fiz parte dessa família e parece que eu não pertenço a ela. Eu sou excluída, eu sou a ovelha negra. Racionalmente você fala assim, não, imagina, não é isso. E tem gente que ainda traz, porque já vem, é genética. É a dor genética mesmo. É a mesma dor que a família toda tem, de pertencimento. E eu te falo, você consegue sair disso. Se isso não te incomoda, ok, você pode continuar vivendo desse jeito. Mas tem outras crenças, além da alimentação, que faz com que a sua mente fala que tem que pertencer. Como diabetes. Eu trago muito essa colocação do meu pai, porque ele se migrou para o Brasil, veio novo, sem saber falar o idioma. Então, muitos imigrantes devem se conectar com isso, porque muitas famílias vieram e meu pai veio pós-guerra, tá, para o Brasil. A minha mãe também. Só que minha mãe veio na adolescência e meu pai veio depois que casou. Ou seja, minha mãe foi lá para casar com ele. E para eles, ele saiu da família para vir pertencer à família da minha mãe. Ele deixou toda a família lá. E para fazer parte dessa família, ele trouxe o quê? A fala desde a vida, desde a minha fase de criança, desde a minha fase de criança. Isso é o que o pai trazia pra gente. O meu pai trazia assim, quando eu tiver 40 anos de idade, ele, né, ele trazia essa fala. Quando eu tiver com 40 anos de idade, eu vou desenvolver diabetes. Porque meu pai teve, meu avô teve, ou seja, meu tataravô, é bisavô? Também não sei mais. Eles tiveram e faleceram disso, então eu também vou desenvolver diabetes. Ou seja, ele já acha que ele nasceu carregando essa doença genética, esse DNA. Ele já colocou essa crença, acreditando. Primeiro você coloca o que você acredita dentro na sua mente. Ele acredita que ele vai desenvolver isso. Então não é verdade, pessoal. Você não precisa carregar nenhuma doença do seu DNA. Mas por que meu pai fez isso na mente dele? Para ele pertencer ao tribo, pertencer ainda à família Liu. Fazer parte. Porque ele saiu, é como se ele sentisse que ele abandonou a família dele. Para ele não se sentir fora dessa tribo. Então, para que ele pensar que ele é o pertencimento. Ok? E depois, o que aconteceu mais? Ele desenvolveu
uma doença degenerativa, uma anomalia cerebral. E através disso, por conta dessa doença do meu pai, eu resolvi estudar mais sobre isso. Doenças degenerativas, doenças crônicas e autoimunes, para ajudar mais pessoas. Hoje meu pai faleceu, porque quando a gente foi perceber tudo isso dele, foi entender melhor, já estava na fase final, que foi muito rápido o processo dele. Foi muito rápido. Vai fazer 1 ano agora o falecimento dele, mas graças a Deus ele está ao lado do pai. Ao lado do pai que ele ama e ao lado de Deus, que é o nosso pai. Meu pai não é o Peter Liu, tá? Não é o Peter Liu. O sobrenome Liu é muito comum. É como se fosse Silva. Então já dá para vocês entenderem. Portanto, pessoal, o quanto que é o que você coloca dentro da sua mente. E você consegue sair dessa? Você consegue sair dessa situação? Sim, você consegue. E eu trago um método, a nova terapia chinesa, para que você não precise acreditar que você carrega as doenças. Você pode até ter, você pode até carregar, mas você não precisa desenvolver essa doença. Que existe a emoção que é do seu ancestral. A dor é deles. Você não tem a obrigação de estar carregando. 89% das nossas doenças, 89,9%, 90%, tem gente que fala que até 98% das doenças que a gente carrega é o que a gente coloca na nossa mente. Que você acredita que você tem. E através do meu método, da nova terapia chinesa, que eu vou aplicar agora no treinamento 2, 3, 4 de dezembro, vai ser uma formação onde você vai levar todo o meu método para que você possa se olhar, sair dessa... Para onde nós iremos é para Deus, exatamente, Eliane. Sair dessa dor, para que essas doenças nunca mais afetem o seu organismo. Porque quando você já está com essa doença já carregada, você já está afetando os seus órgãos, suas vísceras. Mas ainda você vai tratar, e a situação vai continuar. E vai agravar mais. E o remédio começa cada vez menos fazer efeito. Aí você vai aumentando, vai chegar uma hora, nem remédio consegue mais segurar essa situação. Mas por quê? Porque a emoção negativa, enraizada lá, ainda tá lá. E você vai tratar, e ele vai criar massa, e ele vai continuar lá. Você vai tratar, ou senão ele não aceita o estímulo, você vai ter que vir com um estímulo maior. O nosso organismo funciona de 2 maneiras. Ou ela cria massa, ela cria ação, ou ela fica estagnada. Então, ou ela dá reação ao remédio, reage ao remédio, e ela começa a reagir e trazendo mais dores. Ou ela paralisa e não faz nada com ela. Mas quando existe um gatilho emocional, ela começa a reagir de novo. Então, em primeiro lugar, o que você precisa fazer? Tirar essa emoção negativa, devolver para quem que você precisa devolver. Você precisa realinhar essa DNA, fazer o realinhamento do seu DNA, da sua genética, que é muito profundo, para trazer o tratamento real para o seu organismo.
Depois disso, você entra com remédio, entra com qualquer tipo de terapia, você pode chegar, trazer esse vírus, essa doença, levar ele a zero. É isso que eu venho trazer para vocês, para ajudar. Ele não cuidou, tem diabetes, não cuidou e levou a infarto. Novo, 54 anos. Então, eu tenho esse método que eu consigo entregar para vocês, onde você consegue fazer, se cuidar. Todos nós, ninguém tem o organismo perfeito. Todos têm algum tipo de dor. Dor emocional e dor no corpo. Não existe uma pessoa que não tem. E existe emoção lá, enraizada, que precisa ser cuidado. Precisa ser olhado com carinho e com atenção. E quando você tem o meu método, você consegue ajudar as pessoas. E você está preparado em qualquer momento para ajudar pessoas que você ama, que você gostaria de estar ajudando. E eu te digo, o meu método é 20% teoria e 80% prática. Porque todos que saem de lá tem que saber aplicar, tem que saber fazer. E para aquelas pessoas que querem saber mais sobre esse método, sobre o meu método, clica no meu bio, que lá alguém da equipe vai falar com você. Alguém da minha equipe vai falar e escreve lá que essa semana, eu estou na semana de Black Friday, onde existe um presente para você em especial. Que apenas essa semana de Black Friday, ou seja, hoje já é sábado. Então a minha live vai até dia 29, então até dia 29 você pode tomar essa decisão em querer aprender e fazer parte desse meu método, da nova terapia chinesa. E pessoal, eu quero abençoar o dia de vocês, que Deus possa vir com muita bênção para esse domingo maravilhoso. E aquelas pessoas que tomarem decisão, no dia 2 de dezembro terá o Jogo do Brasil. E vocês poderão estar assistindo comigo lá no Hotel Fazenda Santa Mônica, no telão de LED que eu coloquei, que eu proporcionei para vocês, que a gente possa estar junto comemorando a vitória do Brasil. A gente já torce para que tenha. Ok, pessoal? Então, para aquelas pessoas que tomarem a decisão em aprender esse método e olhar para si, principalmente, primeiro lugar é você. A gente poderá estar assistindo esse jogo junto no dia 2 de dezembro. O treinamento é 2, 3, 4 de dezembro. Que Deus abençoe o dia de vocês, em família, ou quem está sozinho. Que você tenha paz e tranquilidade, ok? Que você, a partir de hoje, possam aprender a saber se alimentar melhor. Que existem as minhas lives, que eu já falei muito das combinações de alimentos, que você possa estar se beneficiando com isso. E aquelas pessoas que têm insônia ou depressão, ansiedade, vai procurar minhas lives, que aí está, que eu falo muito sobre isso, tudo através do estudo milenar ou através da medicina nova germânica. Um beijo, pessoal, e até segunda-feira, 8 horas da manhã. Um beijo.